Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Seja muito bem-vindo e também bem-vinda a mais uma manhã. Que alegria, estamos ao vivo para todo o Brasil nesse instante. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria poder estar com você nesta manhã. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria estar com vocês aqui nesta manhã. Sempre é bom, né? Sensacional. Muito bom. Olá, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? É possível, começando a transformar uma vida de cada vez, começando com a minha. Seja muito bem-vindo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre gangorra das emoções. Você alguma vez já brincou em uma gangorra? Lembra daquele negócio no parquinho, né? Que vai, levanta, sobe, desce e assim por diante? E que algumas crianças maldosas tinham o costume de às vezes levar você lá em cima, daí eles pegavam e saíam da gangorra e você se arrebentava? Aconteceu isso com você alguma vez na sua vida? De alguém te levar lá em cima e depois essa pessoa soltar e você se arrebentar? Ou você fez isso? Fala pra mim no dia de hoje. Rapaz, eu tive algumas experiências de terem feito isso comigo, né? E não foi uma experiência tão boa, né? Te levar lá em cima da gangorra e aí te soltar é algo realmente que não é tão legal. Aconteceu isso com você? Aí a grande pergunta é a seguinte: fizeram isso com você ou você fez? Fala pra mim no dia de hoje. E eu quero começar essa live falando um pensamento bem interessante hoje. E o pensamento é o seguinte, ó. Preste bem atenção aí. Jamais perca o seu equilíbrio, por mais forte que seja o vento. Que seja, olha que interessante, jamais perca o seu equilíbrio, por mais forte que seja o vento da tempestade. No mundo em que a gente vive, a gente enfrenta muitas tempestades, não é verdade? Vento de tudo que é lado, vento de tudo que é jeito, querendo tirar a nossa alegria, querendo tirar o nosso sono, querendo jogar a gente para baixo, complicando assim a nossa vida, a nossa história, a nossa saúde emocional. E o pensamento de hoje, ele diz exatamente isso: jamais, ou seja, nunca, jamais perca o equilíbrio por mais forte que seja o vento da tempestade. Quais são os ventos que estão soprando sobre você? Você já parou para pensar? Quais são os ventos que estão tentando tirar a tua estabilidade? Quais são os ventos que estão querendo tirar a sua saúde emocional? Quais são os ventos que já tiraram a sua saúde emocional? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre gangorra emocional, ou seja, por que tem dias que a gente está lá em cima e tem dias que a gente está lá embaixo? Por que tem dias que parece que nessa gangorra emocional as nossas emoções negativas estão lá em cima? Tem dia que parece que as nossas emoções positivas estão em alta, mas parece que as emoções negativas saem da gangorra e você se arrebenta. E você se machuca. E o nosso estado emocional, ele é governado em parte por uma pequena estrutura cerebral conhecida como amigdala. Você já me viu falar bastante sobre ela. Ela fica aqui nessa parte de trás assim da cabeça, no nosso cérebro. E nós temos duas, e elas são a sede do medo. Elas potencializam os nossos medos, as nossas aflições, as nossas angústias aí, as emoções negativas e também as emoções positivas. Só que a gente falou muito de emoção negativa, mas elas também têm o seu papel na emoção positiva. E ela é responsável pelo processamento das nossas emoções positivas, como a felicidade, e emoções negativas, como o medo e também a ansiedade. A ansiedade vem da amigdala. Olha que incrível, né? E essas emoções são controladas por duas populações de neurônios que são geneticamente programadas para codificar as nossas memórias. Memórias que estejam relacionadas a eventos medrosos, memórias que estejam relacionadas a eventos que sejam agradáveis. Então, ela vai potencializar esse tipo de situação, né? Além disso, esse conjunto de células
eles acabam se inibindo, sugerindo então um desequilíbrio entre essas duas populações. E pode ser responsável, então, ela acaba, pela questão do desequilíbrio, ela acaba sendo responsável por distúrbios como a depressão e o transtorno também de estresse pós-traumático. Então, acaba virando um inimigo dentro de você mesmo. E o equilíbrio emocional é a capacidade da tua mente e do teu corpo se manterem equilibrados e a flexibilidade que você tem diante dos desafios e mudanças. Eu gravei agora há pouquinho um áudio aí para o Telegram. Se você está no Telegram, dá uma olhada lá. E eu falo exatamente baseado em cima disso, né? A maneira como você encara a vida, a maneira como você encara os desafios é que vai fazer a diferença da tua saúde emocional ou não saúde emocional. E o equilíbrio emocional, ele promove a saúde, tanto a saúde física, né, como a nossa saúde também emocional. E ele é um pré-requisito para o bem-estar e o crescimento pessoal. Todos nós, em situações diferentes, ou seja, em momentos diferentes, a gente acaba enfrentando exatamente esse tipo de coisa. Nós enfrentamos pensamentos, emoções negativas de tempos em tempos. De tempos em tempos eles se levantam para nos maltratar. De tempos em tempos eles vêm lá das profundezas, né, do nosso inconsciente para nos atrapalhar. E como você tem aqui traz a sede do medo, as duas amigdalas, elas potencializam, elas trazem coisas boas, potencializam também situações agradáveis, mas elas potencializam também os teus medos, os teus traumas emocionais, os teus bloqueios emocionais. E como a gente tem uma facilidade de tempo em tempo da gente ficar oscilando dentro dessa gangorra emocional, faz com que a gente então retorne à posição equilibrada em alguns momentos, mas a gente não sustenta a posição equilibrada. Então o equilíbrio da gangorra seria mais ou menos isso, só que a gente não sustenta e a gente acaba caindo. Podemos nos encontrar totalmente trancados em qualquer número de estados negativos, como o medo, a raiva, a preocupação, a dissociação, a autossabotagem, que esse anti-eu está tentando destruir você, ou seja, o teu maior inimigo está dentro de você mesmo, a depressão, a agitação, a impulsividade, que também faz parte de uma situação como essa, a ansiedade, os transtornos, lógico, de ansiedade, aí vem a questão da crise do pânico, o ataque de pânico, né? Os problemas de sono, a falta de motivação ou a concentração insuficiente, ou seja, nós podemos nos encontrar trancados dentro desses tipos de emoções. E essas emoções paralisadas, elas acabam correndo logo abaixo do nível da consciência. Então, abaixo do nível da consciência. Lembra que a gente falou aqui sobre o seu córtex pré-frontal, que é a sede dos teus pensamentos, o teu córtex cingulado anterior, que seria mais ou menos o mediano, que é o freio das nossas emoções. Lá abaixo da linha da sua razão, abaixo da linha da sua consciência, você encontra então as amigdalas. Duas delas responsável pelo medo, responsável pelas emoções positivas, emoções agradáveis, mas também responsável por coisas ruins que acontecem dentro de você. E você pode se encontrar trancado dentro dessas emoções. E essas emoções paralisadas, elas correm abaixo então do nosso nível de consciência e muitas vezes ela vai ser esmagadora, ou seja, vai vir com um poder muito forte de destruição para realmente te jogar para baixo, para te esmagar. E essas emoções, elas são muito desconfortáveis e elas podem, num primeiro momento, ou por uma grande parte da tua vida, elas estarem dominando todo e qualquer processo de pensamento que passa dentro de você. Então, por isso que você começa, às vezes, está tomando banho, você fica num estado terrível, você está numa festa de aniversário, você está almoçando, você está em alguma determinada situação e, num piscar de olhos, parece que a gangorra perdeu o equilíbrio. Tem hora que você está com as emoções positivas lá em cima, tem hora que você está equilibrado e tem hora que as emoções negativas estão cantando dentro da tua cabeça. E é complicado, porque essas emoções, elas são desconfortáveis e elas podem dominar por muito período, um período de tempo muito grande, os nossos pensamentos. E o pior não é só dominar os pensamentos, mas dar origem a reações inadequadas, que acabam prejudicando a nossa capacidade, então, de obter o melhor de nós. Lembra que eu já falei para você algumas vezes aqui que você é fruto ou um produto do teu passado e que você ainda não encontrou o melhor do que você é? Porque pelo fato de você acreditar que você é os teus pensamentos, pelo fato de você acreditar que você
é a identidade de tudo que acontece dentro de você, representa aquilo que você é, você se perdeu. Você se perdeu no emaranhado de fios desencapados, você se perdeu dentro do teu próprio inconsciente. E esse fecha que aconteceu a partir dos 8 anos de idade, no processo de ondas cerebrais, fez com que o nosso inconsciente e subconsciente andasse sozinho. E a gente não tem noção do que está acontecendo pelo lado de lá. E, consequentemente, o que acontece? Nos traz uma grande quantidade de reações que são inadequadas, reações que nos prejudicam, reações que não nos permitem ser o melhor de nós, reações com que nos jogam para baixo. Então, ficar desequilibrada ou desequilibrado emocionalmente geralmente envolve não se permitir experimentar os sentimentos à medida que eles evoluem. Porque grande parte das pessoas foram criadas sem ter a oportunidade ou o direito de expressar as suas emoções. Criados por pais manipuladores, por mães manipuladores, em que a criança às vezes apanhava e não tinha o direito de chorar, que a criança às vezes queria expor uma determinada emoção e isso é sinal de fraqueza. Cala a boca, não tem direito, criança aqui em casa não fala. Você é criança. E você criou uma situação reativa de não expressar as suas emoções e você trouxe para a vida isso. E é por isso que em alguns casos as pessoas têm dificuldade nos relacionamentos, porque uma foi criada de um jeito e a outra foi criada de outro jeito. Uma foi criada tendo liberdade de expor as emoções, a outra foi criada não tendo a liberdade de expor as emoções. E aí quando você encontra esses dois grupos de pessoas e coloca os dois para viverem juntos, eles se casam, nós vamos ter problemas. E lembra de uma coisa que dizem por aí, que os opostos se atraem? Essa é a pior porcaria que um dia alguém inventou. A pior desgraça que você existe é quando você procura alguém muito diferente de você. Porque se você, vamos imaginar, você foi criado por uma família e que essa família te deu liberdade para expor emoções, que essa família, quando você apanhava, se você apanhou, você tinha direito de chorar, né, e ter o luto da dor, da surra que você levou, se você tinha o direito de chegar para o pai, para a mãe e dizer: pai, mãe, eu estou passando por isso, está acontecendo isso. E aí você se casa com alguém que é totalmente oposto do que você é. Esse oposto do que você é faz com que você tenha sérios problemas. No início é bonitinho, né? Ai, como ele é diferente de mim. Só que com o passar dos anos, todo e qualquer bichinho, porque no começo da vida é assim, né? Gatinho, gatinha e não sei o quê. Só que com o passar dos tempos, os bichos crescem. E aí é seu boi, sua vaca e assim por diante, né? E aí esse oposto que existia, agora ele começa a ser o imã ao contrário, ele vai expelir. Aí você casou com alguém que ele é reativo, ou seja, ele foge de DR, ou seja, de discussão no relacionamento, ele não quer conversa. E aí você quer expor emoção, ou você é o contrário, ele fala demais e quer expor e você não quer saber. E aí vai ter problema. Então, uma vida nessa gangorra e agora o desequilíbrio emocional, tanto para o homem como para a mulher, faz com que você então não experimente os sentimentos à medida que eles estão evoluindo. Então você não coloca para fora, você não expõe as suas emoções. Consequentemente, pelo fato de ser uma pessoa que uma vida inteira você acaba suprindo as suas emoções, você está encrencada, você está encrencado. Porque isso, uma hora vai vir o preço. Isso, uma hora você vai ter que pagar o preço relacionado a isso. Ou você pode ser uma pessoa que você não está percebendo à medida que está evoluindo as tuas emoções, ou você está evitando, está suprimindo essas emoções, ou você pode estar tão apegado a elas que você acaba se identificando com elas. E esses sentimentos eles vão consumir você. Ou seja, você começou a criar identidade, como se fosse você. É a síndrome do Hard, né? Lembra daquele desenho antigo, acho que era o leão e a hiena, né? E a hiena era chorona, que era uma tragédia. E a hiena ficava dizendo: ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. Lembra desse desenho aí? Se você já passou dos 15, você vai lembrar. Fala a verdade aí pra mim. E aí o que acontece? É síndrome de Hard. E é uma pessoa que agora ela começa a se identificar e acreditar que isso faz parte da essência dela. Isso sou eu. E consequentemente, se isso sou eu estou encrencado. Porque se isso agora está determinando o andar da carruagem, você está encrencada, você está encrencado. Porque você vai passar uma vida inteira amargando as suas emoções dentro dessa questão de desequilíbrio, da gangorra que se perdeu. E o equilíbrio emocional ele acaba acontecendo quando a gente permite sentir o que acontece conosco e principalmente quando a gente se sente sobrecarregado, sufocado e a gente se permite entender o que está acontecendo. Não existe pessoa
melhor do que você para conhecer a você mesmo. Só que a gente se perdeu no meio de um emaranhado de fios desencapados e a gente não se conhece, a gente não tem nem noção. E aí faz com que a gente vai procurar ajuda aí fora, e aí a gente chega lá num determinado lugar no especialista e o especialista diz pra gente: o que você está sentindo? E aí você mesmo fala dos seus sintomas, ele escreve um papel, ele te entrega e diz: vai e compra esse band-aid. E você vai lá e compra um band-aid e enfia em cima da ferida. E aí esse band-aid, você tinha um problema, esse band-aid tem efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais trazem outros problemas que você não tinha. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quando a gente olha para uma situação como essa, você precisa se conhecer. Se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter sérios problemas no futuro. Você é responsável por essa embarcação que você está conduzindo. Você é responsável por esse veículo. Vai chegar daqui lá na frente com 90 anos, 95 anos e vai olhar para trás e vai dizer o quê, rapaz? Vai olhar para trás e vai dizer assim: o que eu fiz da minha vida? Então passou uma vida inteira nessa gangorra de altos e baixos, que em alguns momentos ela ficava equilibrada, em outros momentos ela se levantava, em outros momentos ela se perdia. E aí você não cuidou das suas emoções e consequentemente vai chegar no final da tua vida e vai olhar para trás e vai dizer: o que eu fiz da minha vida? Joguei fora os teus melhores anos, as melhores oportunidades que você teve, você jogou fora. Você ficou agarrado a traumas, bloqueios emocionais, as porcarias que foram acontecendo ao longo da tua vida, que tiraram a tua saúde emocional e que te jogaram no chão, que te sufocaram. E a maioria das pessoas, elas tentam evitar dores emocionais e físicas. Afinal, quem quer sentir dor, na verdade? Eu não quero sentir dor, você não quer sentir dor. E o nosso pensamento positivo nos diz que nós temos que evitar a dor, que nós temos que nos afastar da dor, porque se a gente não evitar esse tipo de dor, ela vai nos afetar. E aí tem o perigo do pensamento positivo. O pensamento positivo ele é importante, mas quando você vai por esse caminho, esse é um caminho perigoso. E nunca, em nenhuma das lives que a gente tem aqui, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, e de sábado à noite até quinta-feira à noite, eu nunca falei para você que você deve permitir que os pensamentos positivos, eles não te permitam enfrentar a dor ou olhar para a dor. Muito pelo contrário, eu sempre disse para você: olhe para dentro de você, olhe para as tuas raízes, olhe para as tuas origens. O teu problema está dentro de você, o teu problema não está fora, o teu problema está dentro. E cabe a você encontrar aonde está essa origem e usar as técnicas, as ferramentas e usar aquilo que eu tenho ensinado e que tem transformado muitas pessoas aqui. E quando você olha para esse tipo de coisa, ironicamente, os esforços para nos manter afastados de pensamentos desse tipo, de sentimentos, de sensações dolorosas, podem até funcionar temporariamente, mas com o passar dos dias, ou seja, a longo prazo, ele vai prolongar essas experiências e vai intensificar o sofrimento que está associado. Então, o que acontece? Você precisa olhar para dentro de você e você precisa enfrentar. A dor emocional, ela já existe dentro de você, ela está anos dentro de você, que vem te batendo desde o dia em que você estava dentro do ventre materno. E aí você nasceu nesse mundo e trauma, bloqueio emocional, trauma e porcaria acontecendo e lixos emocionais. E fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Ou seja, você é uma consequência do teu passado. E aí, irresponsabilidade seria dizer: não, agora só pense positivo, só pense zen e os teus problemas acabaram. Não, meu filho. O pensar positivo é você reprogramar a sua mente. É você colocar afirmações positivas para a reprogramação de uma mente que ela tirou os teus valores. Devido aos traumas e bloqueios emocionais, os teus valores se perderam. Então, o que eu quero dizer com isso? Você usa como ferramenta, mas não para usar para você não encarar a dor. Você enfrenta. Porque eu tenho dito para você, você tem que mergulhar fundo no teu aterro sanitário para identificar a raiz. Todos os nossos problemas têm raiz, gente. Engano seu acreditar que não tem. Nossa, eu amanheci assim e agora estou com ansiedade. Ninguém amanhece assim e amanhece com ansiedade. Ela tem uma origem, ela tem uma raiz. Ela pipocou em algum momento da sua vida. E quando você vai analisar, você se surpreende. Uma palavra. Lembra que eu te falei que eu tive um processo de ansiedade também ainda na minha adolescência e eu tive uma crença que foi fundamentada por uma história que o meu pai contava, de que eu não nasci, porque eu tenho uma mancha aqui no meu peito e que eu fui encontrado dentro de um tambor de óleo enferrujado.
E hoje a gente ri disso, não é verdade? Mas criança acredita em tudo. É igual o teu subconsciente, ele é um bebê, ele acredita em tudo que você coloca para dentro. Se você está carregando de porcaria dentro de você, se você está permitindo que os pensamentos negativos ou os lixos emocionais das outras pessoas venham e entrem para dentro de você e encontrem abrigo, ele acredita em tudo. É o que faz você colocar uma criança no alto e dizer, pula, que papai ou mamãe vai te pegar, e a criança se joga, não quer nem saber. E você pega, porque ela acredita no que você está dizendo. E eu acreditei. E tive uma crença violenta do desamor, ou seja, incapaz de ser amado. Essa crença é maldita, incapaz de ser amado, e que eu não era amado. Isso me trouxe sérios problemas na minha adolescência. Até o dia em que eu consegui me libertar. Eu não conhecia o que eu conheço hoje de mente. Eu não havia estudado sobre isso. Eu não sabia. Mas por incrível que pareça, eu acabei usando algumas coisas no momento de desespero que me libertaram. E então a gente tem que olhar para dentro de nós e a gente tem que entender que o papel do pensamento positivo ele tem a sua parte, mas é para formação de crenças e para destruir crenças antigas que foram criadas dentro de você. E o sofrimento ele é uma função de que, como as pessoas pensam, elas sentem e elas... como as pessoas pensam e sentem sobre a dor emocional e física e o que elas experimentam, né, e o que vem para elas. E existe uma correlação que ela é direta, ela está relacionada com isso, entre a quantidade de esforço que você acaba dependendo para esse tipo de coisa. Ou seja, quanto mais alguém trabalha para evitar a dor, maior será o sofrimento dela. É incrível, não é verdade? Mas se você entra no processo de negação, é a mesma coisa quando morre alguém. A pessoa começa a negar que morreu, ela tenta escapar de todas as formas, mas ela vai piorar a dor dela. Quando ela deveria enfrentar que a vida é assim. A coisa mais certa que existe, infelizmente, é a morte. Mas entender também a questão da morte, que é um estado de inconsciência, a pessoa está dormindo. Então, contrário ao que alguns dizem, né, que morreu, vai para a mão do capeta, vai não sei para onde. Dormiu é um estado de inconsciência. A pessoa dorme mesmo. E pode ver que a maior dor que você enfrenta quando você está doente e você consegue dormir, você tem um período de tempo em que você melhora. Melhora não, mas você descansa. Que é o que fazem colocarem as pessoas em coma induzida. Porque a pessoa está sofrendo tanta dor que então colocam em coma induzido. Ou seja, colocam essa pessoa para dormir, para evitar o sofrimento e a sobrecarga de grande quantidade de estresse dentro da vida dessa pessoa. Então, a maneira como você escolhe enfrentar a dor é que vai fazer a diferença. Então, evitar não funciona, porque a dor ela é uma parte inevitável da vida. Ou seja, em qualquer momento a gente vai ter, em qualquer momento a gente vai passar por ela. E todos nós vamos experimentar esse tipo de coisa. Da mesma forma que o raio, ele sempre encontra um caminho para o solo, né? Os sentimentos, incluindo aqueles que são desconfortáveis e dolorosos, sempre vão encontrar uma maneira de se expressar. Se a gente não permitir sentir eles quando for necessário, falar sobre eles, se a gente evita eles, se a gente começa a represar eles ou reprimir eles, né, eles vão achar uma maneira e eles vão sair. E eles vão entrar de forma indireta por meio do nosso comportamento. Então lembra, pensamentos vão acabar virando sentimentos, as emoções estão virando pensamentos, os pensamentos estão virando sentimentos, os sentimentos vão mexer no seu comportamento ou na sua saúde. Então, se você está querendo barrar esses tipos de emoções, barrar essa dor emocional, um dia ou outro isso aí vai chegar para a tua vida de uma forma indireta no teu comportamento. Lembra que eu te falei que nós temos aqui 40, 60 mil pensamentos diários, a maioria negativos? E o pior não são os pensamentos, mas o pior são os pensamentos automáticos. Pensamentos que você não tem nem noção que você está pensando, e eles nem chegaram no teu subconsciente, mas você começa a colher o resultado deles através dos sentimentos. Você está um dia assim, daqui a pouco fala, puxa, eu estou triste. Por que eu estou triste? Eu estou com tanta tristeza no meu coração. E você não sabe por que você está triste. Já passou por isso? Você não sabe por que você está triste e isso acaba vindo para a tua vida. Isso tem a ver com pensamento automático. Está lá no teu inconsciente, já está vindo os sintomas para a tua vida. Essas emoções já estão pipocando dentro de você. Então, quando os sentimentos eles não são expressos através do comportamento, aliás, eles acabam vindo através do comportamento também, e quando não é só através do comportamento, eles acabam operando de forma inconsciente, ou seja, você não tem nem noção.
e não tem nem capacidade de como que você vai conseguir administrar isso também. E quando isso começa a acontecer com você, a gente chama isso de que você está num estado de piloto automático. Ou seja, geralmente fazendo as coisas que não queremos e que sabemos que não funcionam para nós, que não vai trazer resultado positivo, não temos ideia de como resolver elas, mas elas estão acontecendo. E é semelhante a uma panela de pressão. Quando você coloca lá o feijão para cozinhar, sei lá o que você coloca na sua panela de pressão, a panela é sua, né? E você coloca a panela de pressão, as panelas, elas têm uma válvula, né? Que são instrumentos, as panelas de pressão, elas são na realidade instrumentos assim de equilíbrio, pois você tem que ter uma tampa, você tem que ter uma válvula, você tem que ter o conteúdo dentro dessa panela para que ela não acabe se espalhando para tudo que é lugar, então ela fica condensado dentro do tamanho da panela que você escolheu. Mas também é necessário então aquela válvulazinha que acabe liberando a pressão, porque se ela só fica adquirindo pressão dentro dela, uma hora ela vai estourar. Então ela precisa liberar essa pressão que vai se acumulando. E se não existir essa válvula, que é uma válvula de liberação para fornecer um caminho seguro para a pressão, o que vai acontecer? A panela vai explodir. Essa panela vai explodir e ela pode trazer grandes danos para tudo que está à volta, né? Ela pode arrebentar. Eu não sei se já viu panela de pressão estourando, eu vi já em vídeo, né? Mas é assustador. Que coisa mais horrível do mundo, é isso? Da mesma forma, se você não fornece para a tua emoção uma válvula de escape para ela, um lugar seguro para que ela então possa sair por esse lugar seguro, embora às vezes de maneira desconfortável, mas necessária, para permitir que essas expressões que têm a ver com as tuas emoções elas saiam, vai chegar ao ponto então que ela vai estourar, vai chegar ao ponto que ela vai explodir de uma forma nociva, de uma forma derrotista, de uma forma através de um comportamento explosivo, arrebentando com tudo e com todos à sua volta. Então, você consegue entender isso? Você tem que permitir uma válvula de escape. E por isso que eu já te falei de algumas técnicas que você usa para fazer válvula de escape. E uma delas é o travesseiro, né? Em que você coloca realmente... Porque assim, ó, todos nós precisamos jogar para fora. E se você teve infância, você sabe que você viveu uma vida descalço. Hoje os pais não deixam os filhos colocar o pé no chão. Isso é terrível. Porque todos nós temos eletricidade estática dentro de nós. Pode ver que às vezes você bate assim o cotovelo, você tem eletricidade. Quer ver outra coisa? Você tirar alguns tipos de roupas. Se você tira no escuro, você vê a iluminação que acontece da energia estática que existe em você. Já aconteceu isso? Eu já tive tanta energia estática, para você ter uma ideia, que eu já cheguei a levar choque, não só do cotovelo, mas tirando assim, e eu acabei fazendo terra e eu levei choque. Foi incrível isso, nunca tinha acontecido, mas foi incrível. Então a gente precisa descarregar essa energia e você não coloca. E no Japão, para você ter uma ideia, já comprovou cientificamente que quando você coloca o pé na grama e você anda descalço na grama, ao andar descalço na grama, você cura inclusive enxaqueca crônica, ou seja, dor de cabeça crônica. Colocar o pé no chão, colocar o pé na terra. E afinal de contas nós somos pó, não é verdade? Você precisa colocar o pé na terra, você precisa descarregar, você precisa aterrar, que é no meio científico a gente fala aterrar, você precisa aterrar. Então tem muita gente que está vivendo no mundo da lua, no mundo de muita luta, no mundo de muita dificuldade e não está aterrando, não está eliminando esse tipo de coisa ruim. Então o caminho natural para você liberar a emoção negativa seria dois. Um seria esse e o outro é colocando para fora. E uma das maneiras de colocar para fora, agora imagine, um filho ou uma filha que uma vida inteira não foi permitido falar. Não foi permitido que esse filho expôsse as suas emoções. Consequentemente, tem uma carga violenta dentro dele. Agora tem filho gritando com os pais, tem marido gritando com a esposa, tem a esposa gritando com o marido, e tem gente que só fala gritando, isso é um inferno, né? E aí você está sobrecarregado, é patrão gritando, é pastor gritando, é padre gritando, é todo mundo gritando. Quando eu digo gritando, é trazendo as coisas para cima de você. E as pessoas te sobrecarregando de tudo que é lado também, com essas coisas. E está dentro de você, você está a panela de pressão, e a tua válvula está entupida. Significa que o quê? Vai estourar, meu filho. Ou vai gerar comportamento destrutivo que você vai arrebentar tudo à tua volta e você vai ficar enlouquecida ou enlouquecido, ou vai estourar dentro de você.
E o estrago, quando é para fora, ele é violento. E o estrago, quando é para dentro, ele não é perceptível. Mas com o passar dos tempos, você vai ver a onda de destruição dentro de você, que é o que muitos de vocês, senhoras e senhores, estão enfrentando. Você explodiu em alguns momentos, não para fora, mas internamente, principalmente se você é um reativo, uma pessoa que foi criada sem ter o direito de expor as suas emoções. E estourou por dentro de você. Existem buracos emocionais dentro de você. Existem coisas terríveis que aconteceram dentro de você. E se não estoura no comportamento, ele estoura na parte fisiológica. E aí ele arrebenta com você. E como que a válvula você precisa pôr? São várias válvulas. Uma é colocar o pé no chão. A outra é ter a oportunidade de conversar e alguém responder as suas perguntas ou simplesmente te ouvir. Ou outra é você gritar, é colocar para fora. Jogar para fora. E eu te falei o que eu faço. Às vezes viajando com o carro eu grito, meu filho. Boto um sonzão violento dentro do carro e eu grito. Jogo para fora. Jogo para fora todos esses fantasmas, todos esses monstros que por anos foram sobrecarregando. E se tem um período na minha vida que eu gritei, foi no período em que me jogaram no fundo do poço, que me maltrataram, que fizeram coisas horríveis contra a minha pessoa. E eu cheguei ao ponto que eu quase desisti de tudo e de todos. Cheguei ao ponto que faltou isso aqui para tirar a coisa mais linda que Deus me deu, que foi a minha vida. Porque eu tinha sido injustiçado, porque tinham feito coisas horríveis contra mim. E esse tipo de coisa, algumas pessoas até falavam, por que você não se defende? Por que você não faz isso? E às vezes é melhor o silêncio, porque o silêncio tem um poder tremendo, só que o silêncio tem um preço. E se tem um período de tempo que eu gritei, foi esse. Quando tudo estava falhando, quando tudo estava errado e quando as minhas emoções estavam desequilibradas e quando tudo à minha volta me dizia que era para desistir de tudo porque a dor ia passar. E foi lá no fundo do poço que eu comecei a pensar, pode ser que resolva a minha parada. Mas e a minha mãe? Minha mãe tem 80 anos. Imagine a dor e o sofrimento que eu vou trazer para minha mãe. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu falei, só tem dois caminhos. Ou eu fico chorando no meio, sentado aqui no meio do fundo do poço, que não tinha mais para onde cavocar, ou eu me levanto, eu vou dando pancada nessa parede desse poço e tentando me agarrar e sair daqui. E aí foi um ano da minha vida, que foi um ano praticamente perdido, mas ao mesmo tempo um ano em que eu mergulhei fundo para dentro de mim, e um ano que eu fui estudar sobre a mente humana, e um ano em que eu me tornei especialista na área que hoje eu defendo, que os nossos problemas estão aqui dentro, os teus problemas estão na sua mente, e a solução também está na sua mente. A solução não está para fora, a solução está dentro de você, afinal de contas. Aí a gente começa a olhar para os valores que se perderam. E aí você tem que se tornar o maior especialista de você mesmo. E aí ela estoura para dentro, então tem que jogar para fora. Então nesse período foi o período que eu mais gritei. Saía com o carro, viajando e som alto e eu gritava, joguei para fora, era válvula de escape. Para alguns pode parecer desequilíbrio, mas muito pelo contrário, eu estava limpando a minha alma. Ou se você não tem essa oportunidade, é gritar no travesseiro. É você pegar um travesseiro e sufocar a sua boca, só avisa a família e você grita, joga para fora. É a válvula que você está permitindo que essa emoção saia. Aí você vai acumulando, tudo que acontece, e você não expõe as suas emoções, você vai explodir. E pode ser que você não exploda para o lado de fora, e aí é pior, porque você estoura para o lado de dentro. E com o passar dos tempos, você vai ver o estrago que você fez na tua vida, a desgraça que você trouxe para a tua vida, os problemas emocionais que você trouxe para a tua vida. E uma hora a conta vai chegar, uma hora você vai ter que pagar o preço. E quando você pagar o preço, você está encrencado. E quando você olha para essa situação aqui, existem vários níveis de consciência que estão envolvidos no cultivo, então, do equilíbrio emocional. Por mais simples que possam parecer, para muitas pessoas, eles não são fáceis e eles não são tão naturais de acontecer. Porque não é tão simples. Imagine, você criou uma vida inteira, foi criado uma vida inteira sem ter a oportunidade de você expor as suas emoções. Por causa de pais ou por causa agora de um relacionamento abusivo. Um relacionamento moralmente terrível de uma pessoa manipuladora, tanto mulher como homem, porque infelizmente existem. E você tinha muita dificuldade, você se envolveu, né? Você veio para esse relacionamento, você amava essa pessoa e você se tornou refém. E você começou a amar essa pessoa mais do que você amava você. E pelo fato de você conseguir amar mais essa pessoa, do que você mesmo, você se tornou escravo. E ao se tornar escravo dessa pessoa,
ela fez com que você então chegasse a um ponto agora que para você o que eu estou falando não é tão fácil ou tão natural sair daí. Porque você chegou e você está enclausulado, você está dentro de uma gaiola. Você está emocionalmente bloqueado e você está emocionalmente preso e totalmente dependente. Quer se livrar desse tipo de coisa? Você tem que aumentar as tuas afirmações positivas sobre o teu valor. Quem é você? Qual é o seu valor? E aí você precisa entender que se você quer ter amor dos outros, você precisa se amar primeiro. Porque enquanto você não amar você, exatamente esse tipo de gente vai fazer isso com você. E esse não é o tipo de relacionamento que você queria ter para a tua vida, não é verdade? Se você já está dentro de um negócio desse, você precisa mudar aqui. Mude o teu interior para você mudar o seu exterior, senão você está arrebentado. E existem vários níveis então de consciência. E eu queria falar um pouquinho sobre eles aqui agora. Então, o primeiro deles é torne-se consciente de que você está experimentando uma emoção. Então, não fuja da situação que você está enfrentando. Então, você tem que ter a consciência que você está enfrentando um tipo de emoção. Quer seja a raiva, quer seja a tristeza, quer seja uma outra coisa muito complicada, você está enfrentando. Então, embora você não saiba especificamente qual é o sentimento, porque às vezes ele está no piloto automático, é importante simplesmente que você note e reconheça que você tem algum tipo de sentimento que está dentro de você. Porque não é normal, gente. Não é normal você estar numa festa de aniversário e você começar a se sentir triste. Não é normal você estar numa festa de casamento e você começar a se sentir triste. Algo está acontecendo dentro de você, pode ser que não chegou na sede dos teus pensamentos e começa a florescer dentro de você. Então, se você não está conseguindo identificar o que é, simplesmente note que é um sentimento. É algo que está acontecendo dentro de você, não é você. Porque se você começa a estar lá numa festa de casamento, você fica assim, ah, meu Deus, que tristeza, o que está acontecendo comigo? Você está começando a acreditar que é a sua identidade, que você nasceu para sofrer, que você é escória da sociedade, que você é o cocô do cavalo do bandido. Já ouviu essa expressão? Essa é uma das coisas mais terríveis e eu vou te contar uma história agora que aconteceu comigo, né? Ô Renato, bom dia. O Renato colocou aqui, fiquei seu fã. Obrigado, Renato. Pois depois de ouvir um absurdo, se você não consegue pagar a luz, acende uma vela, é verdade. Não consegue pagar a água, cave um poço. E tá aí, você é um vencedor, um exemplo, parabéns. Obrigado, Renato. Foi exatamente isso. Isso me machucou bastante, mas graças a Deus eu superei. Cocô do cavalo do bandido. Essa expressão é forte, gente. Eu trabalhava uma vez em uma instituição e eu era auxiliar de um profissional. E um determinado dia eu estava em avaliação ainda, né? Eu estava num processo ainda, eu não estava efetivado, então eu era um processo de contratado e eu fui ser avaliado e uma determinada pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, os teus números cresceram, você evoluiu bastante, parabéns. E a pessoa disse para mim assim, vai ter uma festa aí, vai ter um encontro, um treinamento, e eu queria que você fosse. E eu fiquei super feliz, imagine, eu não podia participar desses encontros, eu comuniquei o meu chefe, e ele falou, beleza, fechou, e era um final de ano e eu fui. Eu fui para essa confraternização e eu fui também para esse treinamento. Aí eu fiquei lá, e aí, nossa, eu estava feliz da vida, e eu sentei na frente, eu estava lá na frente, animado, porque eu estava ali no meio daquele grupo de pessoas. E alguns não me deram bola, porque eu era um simples contratado. Infelizmente existem pessoas assim, são doentes, né? E existem pessoas boas, emocionalmente equilibradas, que vieram, me cumprimentaram. Nossa, que legal te conhecer, parabéns. Estou muito feliz aqui de te conhecer e você está aqui. E aí eu peguei e fiquei feliz. Quando chegou o primeiro intervalo, o meu chefe me chamou. Eu estava lá feliz, fazendo amizade, ele me chamou. Ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro que pode. E ele disse assim, quem foi que te convidou para estar aqui? Eu falei, que é esse chefe? Aí eu falei, fulano de tal, que veio aquele dia, fez aqui aquele processo de avaliação minha e ele falou que eu podia vir. Ele falou, eu acredito em você, mas essa pessoa falou para mim que ele não te convidou, que você está aqui e você está de intrometido, que você não deveria estar aqui, que esse não é o seu papel. Já imaginou a situação, gente? Eu falei, chefe, eu vou embora. Não tem problema, só me fale, eu nem conhecia o lugar, só me fale onde é que é uma rodoviária aqui, eu tô caindo fora. E se não tiver ônibus, vou pedir carona e eu volto embora, eu não vou ficar aqui. E eu me senti mal. E ele falou, não, você fica, agora já tá aqui, não, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui. E ele
ele viu que eu fiquei muito mal. E aí eu já fui para um canto e me isolei. Porque imagine, eu estava feliz da vida, né? Eu era um contratado, sim. Eu sabia o meu papel, mas alguém me disse, você pode vir. E eu peguei e fui. E aí, consequentemente, acabaram com a minha manhã. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí teve um determinado momento que ele me chamou. Ele me chamou. Ele me chamou não, ele disse para mim assim, ó, tá vendo lá fulano de tal, que é o cara que te convidou? Daqui a pouco eu vou te fazer um sinal, eu quero que você venha atrás dele e você vai ver. Eu falei, chefe, eu não quero esse tipo de coisa. Ele falou, faz isso, rapaz. Eu sou teu chefe, eu tô mandando. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E eu peguei e eu fiz isso. E aí ele me chamou uma hora e eu vim. E aí ele perguntou pro cara, de novo. Se tinha vez, quem que tinha convidado? Eu falei, eu não convidei esse cara. Esse cara tá aqui demitido, ele não deveria estar. Ele deveria ver o papel dele. Esse cara nem valor tem, esse cara nem é o que ele pensa que ele é. Ele falou, então diga pra ele, tá atrás de você. Já imaginou o que o meu chefe fez? O cara olhou pra mim e, em vez de se humilhar e reconhecer a besteira que tinha feito, que era tão simples, gente. É tão simples. Se você não lembra de uma situação, porque ele poderia não lembrar. Simplesmente ele poderia olhar para mim e dizer assim, cara, me perdoe, eu não lembro se eu te prometi isso, mas esquece, o importante é que você está aqui e bola para frente. É jogo que segue, não é assim a vida. Mas a pessoa endurece numa situação e ela fica orgulhosa daquela situação, desequilíbrio emocional. Ele olhou para mim, você acredita que ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não te convidei para estar aqui, mas já que você está aqui, aproveite a festa. Já imaginou ironicamente? Cara, eu fiquei pior ainda do que eu estava no primeiro momento. Quando eu entrei de volta do intervalo para a reunião de treinamento, eu entrei e já não fui para frente, eu já sentei mais pro fundo. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Você conhece essa expressão? Cocô do cavalo do bandido. E eu estava mal. Sabe quando você senta e escorrega na cadeira? Eu estava lá embaixo, caído, totalmente destruído. Não estava no meu lugar. Isso me arrebentou emocionalmente. E aí teve um momento lá em que as pessoas estavam sendo reconhecidas. E eles estavam, naquele dia, dando um presente para as pessoas, o reconhecimento publicamente, e aí eles davam lá um presente, um vale-presente, para comprar uma camisa, alguma coisa para você. E o meu chefe tinha alcançado, né, os resultados, ali os alvos que ele tinha, e ele era um dos que estava sendo reconhecido. Então vinha um por um, e o meu chefe estava na ponta. E a pessoa que estava fazendo isso era exatamente essa. Dava os parabéns, fazia o reconhecimento público, o povo batia a palma para essa pessoa e ele dava um vale-presente. Pelo esforço dela. E ele estava sentado, ele estava lá, o meu chefe lá na ponta, e eu lá no fundo, cocô do cavalo do bandido, escorregado na cadeira, mal, doente emocionalmente, não conseguia olhar direito para frente. E num determinado momento, esse homem, o meu chefe, estava lá na ponta, ele fez assim para mim. E eu fiz assim para ele. E ele balançou o dedo e fez assim, tipo, vem cá, rapaz, quem manda sou eu. E aí eu pensei, meu Deus do céu. E aí ele era meu chefe, e eu dependia daquele trabalho, e eu fui escorregando, que nem o cocô do cavalo do bandido para chegar lá. E eu cheguei no primeiro banco da frente, abaixado, humilde, miserável, e falei, chefe, pelo amor de Deus, agora não é hora, o que o senhor está precisando? Você quer água? Quer alguma coisa? E ele disse, não, eu quero que você se levante e fique do meu lado. Eu falei, não faz isso comigo. Ele falou, eu estou mandando, Uriel. E eu falei, chefe, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tô te mandando, rapaz. Ou você vem aqui do meu lado, ou acabou pra você. Já imaginou a situação? Eu já tava pior, o cocô do cavalo do bandido. Agora o chefe fala que se eu não ficasse do lado dele, ele mandava embora. Eu falei, agora lascou. Aí eu me levantei, mal que eu tava, e fiquei o cocô do cavalo do bandido do lado do meu chefe, com a cabeça abaixada. E o camarada veio vindo. E quando chegou no meu chefe, nem olhou pra mim. Eu vi de canto de olho que ele nem olhava para mim. Eu era realmente o cocô do cavalo do bandido. E ali ele falou palavras bonitas pro chefe e colocou lá em cima ele, mais do que todos os outros, inclusive, e bateram palma. E o meu chefe quieto. Aí quando ele terminou, ele sempre fazia isso. Se você quer falar alguma coisa, virou para ele. E ele deu uma tossidinha assim, desse tipo assim. E ele falou, tenho sim. Tudo isso que você falou não tem a ver comigo, tem a ver com Uriel. Já imaginou o que ele estava fazendo? E ele falou assim, gente, tem mais uma. Eu alcancei tudo que eu alcancei graças a esse rapaz. Ele mudou a minha história. O que a gente está fazendo hoje profissionalmente foi através do esforço dele. Eu só colhi os resultados e o fruto. Se tem alguém que você tem que agradecer a ele, então o presente, o vale presente é para ele que você entrega, não para mim.
Foi uma cena assim incrível, porque ele colocou assim na minha mão, sabe quando não quer entregar? Aí ele me entregou. Mas ele não reconheceu, ele não me deu parabéns nem nada, ele só entregou. Ah, é? Ele disse, tá, e me entregou. E eu fui... E aí as pessoas perceberam, né? E o tempo passou, os anos passaram. E no próximo ano eu fui efetivado, eu comecei a trabalhar. E eu lembro num determinado momento em que tive então uma diplomação. E nessa diplomação esse homem acabou vindo. E ele esteve no lugar que estava. Ele nunca me pediu perdão, mas ele me deu um abraço. E ele falou assim que ele era feliz de ver o meu crescimento. Então, quando você olha para isso, eu contei essa história para você entender que todos nós passamos por momentos de gangorra e momentos muito difíceis na vida. E estar perto de pessoas que têm o equilíbrio emocional ou te ajudam é importante. Mas você precisa de suporte. Você precisa jogar para fora. Então são emoções que às vezes você não tem nem noção, mas elas estão vindo para a tua vida. E você precisa colocar, expor e jogar para fora. Então o primeiro passo é você tornar-se consciente. Mesmo que você não tenha noção do que está acontecendo, mas se torne consciente. Ela é um sentimento dentro de mim. Ela não é eu. Ela não é a minha identidade. Ela não sou eu. A segunda coisa aqui agora, identifique essa emoção específica. Ou seja, pode ser útil em alguns momentos da sua trajetória, da sua jornada na sua saúde emocional, fechar os olhos. Feche os teus olhos. Feche os olhos e volte ao foco. Se permita voltar para dentro de você. Se permita encontrar a experiência que está do lado interior. E o que está acontecendo? Qual é o tipo de emoção que está vindo no teu corpo? Diferentes emoções, elas são tipicamente experimentadas em diferentes partes do corpo. Em diferentes partes do teu corpo, você vai sentir essas emoções que estão dentro de você, elas estão pipocando. Por exemplo, se você tem raiva, você está tendo um sentimento de raiva. Caramba, por que eu estou tendo raiva? Esse sentimento de raiva, geralmente ele vem manifestado no seu corpo como um aperto no pescoço ou aqui nos ombros. Você pode ter uma sensação assim muito forte nos teus ombros também. Se você está tendo tristeza, constante tristeza, que ela está se levantando, você está numa festa de aniversário, você está numa festa de casamento e a tristeza começa a chegar, você pode ter uma dor no peito, um aperto muito forte no peito. Se você está tendo medo, você pode ter assim um nó no estômago. Se você está tendo alegria, né, um excesso de alegria, você pode sentir como se fosse um calor no coração. Então tenta identificar essa emoção, como que ela está vindo, de onde ela está vindo, e aí você começa a analisar. Terceira parte agora, coloque emoção nas suas palavras. Lembra que eu falei que num determinado momento muitos de nós fomos criados sem ter o direito de expor as emoções? Apanhavam e não tinha direito de chorar? Ou lá no passado as pessoas tinham esse pensamento, criança não tem vez, se é criança, cala a boca, criança não pode falar. E você experimentou uma série de coisas na sua vida e você não pôde expor para fora. Então você precisa colocar a emoção em palavras. Então vamos imaginar aqui, você está sentindo algo estranho dentro de você, então você coloca, eu estou me sentindo ansiosa ou ansioso, tem que colocar para fora. Não é ficar sentindo o sentimento, porque é um sentimento. A ansiedade é um hábito aprendido, a ansiedade não é você, a ansiedade não é doença. A ansiedade tem a benéfica e a maléfica. A maléfica é quando ela leva para transtornos de ansiedade, quando ela começa você a se perder, entende? Então quando você olha para isso, exponha em palavras o teu sentimento. Eu estou me sentindo ansioso, eu estou com raiva, eu estou me sentindo triste. Coloque as emoções para fora, não fique só sentindo a carga. Lembra do que eu falei da válvula, da panela de pressão? Você tem que liberar a expressão, então você coloca em palavras. Não fique aguentando sozinho. Por quê? Porque para muitas pessoas que estão à volta, às vezes você não pode falar, porque as pessoas dizem que é frescura, é falta de Deus. Você tem que rezar mais, você tem que orar mais, é falta de Deus. Que falta de Deus, o caramba? Se fosse falta de Deus, religiosos não tinham ansiedade e depressão. Mas tem um monte de gente que tem esse pensamento besta que ansiedade e depressão é falta de Deus. Vai orar, irmão. Tá cheio de crente aí, até pastor e sacerdote, que tem ansiedade e depressão. Ansiedade não é frescura. Ansiedade não é falta de Deus. Ansiedade é um hábito aprendido que uma vida inteira desse fecha que você teve das ondas cerebrais, que nós já estudamos aqui, fechou o subconsciente com o teu consciente, ele mandou sinais uma vida inteira que estava pegando fogo lá dentro, você não percebeu e ele estourou. As emoções agora estouraram. Então coloque para fora, exponha em palavras o que você está sentindo. Declarações simples.
Essas declarações simples, elas podem criar um espaço que você pode, então, utilizar ele para responder de forma intencional, em vez de reagir automaticamente, inconscientemente. Você está colocando, eu estou me sentindo ansioso ou ansiosa. Porque você está aguentando, uma hora vai explodir dentro de você. Então coloque em palavras. É um sentimento, não sou eu, não é minha identidade. Hoje eu estou me sentindo ansiosa. E aí faz com que você comece a olhar para dentro de você. Você começa a olhar para dentro de você e você começa a identificar. O T. Augusto, acho que é isso, tem pastor que se mata, é verdade, tem pastor que se mata. O pior ainda não é só pastor que se mata, que é terrível, infelizmente, tadinhos, mas aqueles que começam a dizer para o povo que é demônio, né? Você está passando por ansiedade e depressão e diz que isso é demônio, meu Deus do céu. E o equilíbrio emocional é facilitado pela prática de regulação emocional, ou seja, a tolerância à angústia. A regulação emocional, ela acaba se referindo à identificação das emoções que estão sendo sentidas neste momento, né? Então, tolerância à angústia, ela se refere a você suportar e aceitar, então, o desconforto e aprender a suportar a dor com habilidade, de forma inteligente. Lembra que eu te falei? As palavras de afirmação, as palavras positivas, elas têm o seu valor para te fortalecer novas crenças que foram destruídas dentro de você. Mas não a positividade para você impedir de sentir a dor emocional. Você tem que colocar para fora. Está sentindo dentro de você, você está adoecendo. Ela está estourando para dentro de você, porque o teu presente hoje, ele é reflexo do teu passado. Você é um produto do teu passado. Algo em algum momento da trajetória da tua vida aconteceu e veio fazer e tornar você o que você se tornou hoje. Então, quando você olha para essa situação, você tem que mergulhar para dentro de você. Tudo tem uma origem, gente. Você não nasceu com ansiedade, você não nasceu com depressão, tudo tem uma origem. Tudo tem uma raiz. Pode ser uma palavra besta lá no passado, como eu te contei da minha crença do desamor, que foi uma brincadeira que o pai fez. Papai fazia uma brincadeira que para ele achava que estava arrasando. E eu, como criança, acreditava. E aí criou a crença do desamor. E uma série de problemas que eu trouxe para a minha adolescência. E eu tive a iniciativa de me libertar disso sem as ferramentas que hoje eu tenho. Sem aquilo que eu sei, do conhecimento que eu tenho sobre a mente humana. E cada vez, quanto mais eu estudo sobre a mente humana, mais eu me apaixono. Porque tudo está na mente, os nossos problemas estão na mente, mas a gente foi doutrinado a acreditar que os nossos problemas estão do lado de fora e a solução está do lado de fora, e não está, a solução está dentro de nós mesmos. E aí a gente vai ficar colocando um monte de band-aid na ferida e você tinha um problema e vai trazer um monte de problema para a tua vida, que são os efeitos colaterais. Então, a tolerância à angústia, ela se refere a você suportar e você aceitar o desconforto e aprender a suportar a dor com habilidade. Está sofrendo, está doendo, Uriel, está doendo muito, ok? Está doendo muito. Mas o que a gente pode fazer com a dor emocional? E aí, dependendo da maneira, com o que você escolher, lembra da gangorra? Você está no desequilíbrio, tem hora que você está lá em cima, nas emoções positivas, tem hora que você está lá embaixo e as emoções negativas estão lá em cima. Tem hora que você está no equilíbrio e a emoção negativa, ela te arranca. A emoção, às vezes você está lá em cima, no equilíbrio das emoções positivas, é a mesma brincadeira que alguém fez com você, de estar na gangorra, te coloca lá em cima, ele sai e solta e você se estoura, que é o que a emoção negativa faz. Que no piloto automático dentro de você, ele começa lá no teu inconsciente, ele está vindo sem você perceber. Não chegou à sede dos pensamentos, do teu subconsciente, mas inconscientemente ainda você começa a sentir os sentimentos. Tristeza, sentimento de raiva, medo. Mas por quê? E você não tem noção do que está acontecendo com você. Então, você precisa começar a examinar você e olhar para dentro de você e entender que sim, existe como resolver os teus problemas. E eles estão talvez mais perto do que você pode imaginar. Então, o equilíbrio emocional, em nenhum momento da trajetória da sua vida, você sempre vai estar equilibrado emocionalmente. É quando você olha, por exemplo, para uma gangorra. Essa brincadeira, né? De subir, descer, de em alguns momentos ficar equilibrado, em outros momentos não ficar, porque dependia muito do peso da pessoa também. E aí as pessoas se jogavam para trás para que eles conseguissem ter o equilíbrio. Em alguns momentos, o teu amigo ou amiga te levava lá em cima e ele saía da gangorra e você se arrebentava. Então, embora possa haver breves períodos em que a gangorra
ela esteja perfeitamente equilibrada, isso dura muito pouco. Na grande maioria das vezes, há algum movimento à medida que as expectativas dessa prancha acontecem, ela vai ter movimentos para cima, para baixo, ou ela pode realmente derrubar. E o mesmo vale então para o equilíbrio emocional. Mesmo nas melhores circunstâncias, raramente alguém alcança o equilíbrio perfeito. E quando faz, não dura. Nunca esqueça disso. À medida que as circunstâncias da sua vida mudam, o seu estado de equilíbrio emocional também muda. A chave é estar consciente disso e utilizar da maneira certa para tomar quaisquer ações que levem você de volta ao equilíbrio. Então, é você ter a consciência do que está acontecendo para que você consiga, então, voltar ao equilíbrio. Está desequilibrado? Volte ao equilíbrio. E aí você começa a fazer esse movimento. Lembre de uma coisa muito importante no dia de hoje. Nós somos um produto direto do nosso passado. Mas o teu passado não precisa ser o teu futuro. O teu passado te trouxe até aqui, mas o teu passado não precisa te levar para uma outra etapa da tua vida em que vai ser igualzinho o teu presente. Onde você vai amargar com dor emocional, onde você vai amargar com ansiedade, com os transtornos de ansiedade, com a depressão, ou seja lá o que for. Cabe a você entender que você é o arquiteto da sua própria história, que você está dirigindo a sua embarcação, a sua vida, e que depende de você assumir o controle dessa mente que é incrível, essa terra fértil. Só que essa terra fértil, ela tá amarga, essa terra fértil, ela tá ácida, essa terra fértil está produzindo sementes amargas dentro de você. Mas cabe a você entender que você precisa olhar para dentro de você e plantar as sementes certas. Mas antes de plantar as sementes certas, você precisa mexer nessa terra. Você precisa começar a tirar esses capins, essa sujeira, esses entulhos que foram colocados na tua vida por longos anos. Cabe a você agora entender que você não pode impedir que as pessoas joguem lixo emocional sobre você, que os vampiros emocionais, eles tirem a tua energia. Mas você pode escolher o que fazer com o lixo que estão jogando na tua vida. Você pode escolher, inclusive, o que fazer com os cadáveres que estão sepultados no teu aterro sanitário, de homens e mulheres que te maltrataram, de homens e mulheres que te machucaram, de homens e mulheres que fizeram coisas horríveis contra você, porque os nossos traumas, os nossos bloqueios emocionais, eles não são ocasionados por coisas. Os nossos traumas e bloqueios emocionais são ocasionados por pessoas. 99%, sem medo de errar, pessoas causaram danos em nós. E você mesmo, ao se tornar escravo da tua mente, você permitiu grande dor emocional para você. Você permitiu uma grande quantidade de cargas ruins, de coisas ruins que estivessem sufocando você e te jogando para baixo. Então acorda para a vida, minha filha. Você está morrendo internamente. Acorda para a vida, meu filho. Você está morrendo internamente. E cabe a você acordar para a vida e reassumir o controle da tua mente e dizer: aqui nessa terra quem manda sou eu. Eu mando na minha terra. Eu tenho escritura dessa terra. Eu sou o legítimo e a legítima dona dessa terra. O Criador me deu e eu sou imagem e semelhança de Deus. E você reconstrói os valores que foram perdidos, os valores que tiraram de você esse ser incrível, essa pessoa maravilhosa que você é. E quando você entender isso, você vai perceber que você nem arranhou nem um pedacinho da vida incrível que você vai ter e do futuro brilhante que você vai ter. E essas doenças psicossomáticas vão começar a sair da tua vida, porque você mudou aqui. Porque enquanto você não mudar aqui, isso sempre vai te jogar para baixo, de que você não tem valor, de que você não merece ser feliz, de que você nasceu para ser pobre, de que você nunca vai ganhar dinheiro, de que você nunca vai dar certo nos relacionamentos e de que você nunca vai encontrar o amor verdadeiro. Isso tudo é crença, crença negativa, crença ruim dentro de você, crença de coisas e experiências ruins que aconteceram na tua vida, mas não são você. Os teus pensamentos não são você, não são a tua identidade. Para com isso. Você é melhor do que os teus pensamentos. Então, quando eles estão chegando na tua mente, você não tem como impedi-los, porque são 40 a 70 mil pensamentos diários. Mas dê as boas-vindas, diga para eles: pode entrar. A casa é sua, afinal de contas foi uma vida inteira. Mas aí, de uma forma inteligente, você começa a olhar para dentro de você e dizer: isso não me serve mais. Começa a olhar para dentro de você e dizer assim: isso não faz parte da minha vida, isso não me pertence.
Isso não tem nada a ver comigo. Ontem eu conversava com a minha mãe, que tem 80 anos. Aconteceu algo ruim, ela estava triste. E aí a gente começou a conversar, ficamos 2 horas conversando. Até me perdoem porque eu acabei não respondendo a alguns. 2 horas conversando. E ela voltou ao equilíbrio, porque ela estava muito triste. Com a mudança no seu interior e na sua mente. Espero que você tenha um excelente dia hoje. Você que está no Instagram, o Instagram está derrubando a live. Um grande abraço, fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tenha um dia de muita saúde emocional. Beijo. E você que está aqui no Facebook e no YouTube, que você entenda que todos nós, em algum momento, teremos solavancos da nossa gangorra emocional. E ela vai nos jogar para baixo. E o nosso anti-eu, ele vai se levantar para tentar nos destruir com todas as forças. Mas cabe a você, ser de luz, entender que você é o dono da tua história. Não permita que as pessoas tirem o teu brilho. Não permita que as pessoas tirem aquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para ser feliz, ouviu? Você nasceu para comer do melhor dessa terra. Você nasceu para governar. Você nasceu para ser muito amada e também muito amado. Você nasceu para também amar muito. Mas você precisa primeiramente amar você. Se você não amar você, já era. O dia em que você entender que o primeiro ser que precisa ser amado é você, a sua história de vida mudará e você atrairá pessoas que verdadeiramente irão te amar porque você primeiro se ama. Espero que você tenha um excelente dia. Se a live de hoje fez sentido, se o nosso bate-papo te ajudou, compartilhe. Alguém pode estar precisando. Um grande abraço para você, ser de luz. Vá na paz, tenha um dia abençoado. E beijão no coração, se cuida. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Até o nosso próximo encontro.